Bem-vindos! Convidamos você a assistir ao vídeo com nossa nova história. Dennis, por favor, diga que isso é uma piada. Mila olhava para o marido com os enormes olhos verdes perdidos, sentada no banco do passageiro. Não vou dizer, respondeu Dennis friamente. Tomei uma decisão, está na hora de nos divorciarmos. Mas por quê? A voz de Mila tremeu. O que aconteceu? O que há de errado? De repente, Dennis bateu as mãos com força no volante e se virou para ela. Está tudo errado, Mila. Estamos atrapalhando um ao outro. Temos objetivos muito diferentes e formas diferentes de alcançá-los. Eu estou crescendo profissionalmente e você continua no mesmo lugar. Eu construo a realidade e você vive fazendo castelos cor-de-rosa nas nuvens. Mila ouvia o homem, que considerara sua alma gêmea pelos últimos 5 anos, com um tremor doloroso no peito. Os cantos da boca tremiam, mal conseguindo conter as emoções que ameaçavam explodir. Desde o nosso casamento, nada mudou na sua vida. Você trabalhava como garçonete e continua trabalhando. Imagina contar para alguém que a esposa fica correndo de mesa em mesa no restaurante aos 28 anos. Vão rir de mim, continuou Dennis. Estou cansado de apoiar esses seus sonhos tolos de palco. Cansado, entende? Mas o que há de errado nisso? Perguntou Mila em voz baixa. Todo mundo sonha com alguma coisa. Eu faço audições, tenho aulas de canto, escrevo músicas. Dennis a olhou como se estivesse ouvindo o maior absurdo de sua vida. Esperei você amadurecer, queridinha, disse ele irritado. Mas você claramente não pretende fazer isso. E eu não vou continuar construindo um relacionamento com uma garotinha sonhadora e infantil, sem uma formação decente e sem ambições de carreira. Somos muito diferentes. Mila não discutiu mais. Ficou apenas olhando para os próprios joelhos. O cheiro forte do aromatizador novo balançando no retrovisor invadia o carro. Uma lágrima quente escorreu por sua bochecha, e ela a limpou rapidamente com as costas da mão. Dennis não suportava vê-la chorar. Espero que você tenha entendido tudo e colocado isso na cabeça, disse ele, agora num tom mais baixo e calmo. Já encontrei outro lugar para morar. Vou me mudar nos próximos dias. Vamos dar entrada no pedido de divórcio juntos ou faço isso sozinho? Como quiser, respondeu Mila distante. Vou indo. Meu intervalo está acabando. Que bom que resolvemos tudo tão rápido. Dennis chegou a sorrir. Então, tchau. Tchau, repetiu Mila mecanicamente antes de sair do carro. Ela caminhou em direção ao restaurante, prendendo no peito da camisa o crachá que segurava na mão desde o início. O vento frio, nada acolhedor, atravessava a roupa. Tudo havia acontecido de forma tão estúpida e repentina. Ou isso só parecia assim para ela? Pelas palavras de Dennis, ele já vinha planejando o divórcio havia muito tempo. Afinal, já tinha apartamento e argumentos prontos. Será que as pessoas realmente podiam se separar não por causa de um escândalo, traição ou dinheiro, mas apenas por incompatibilidade de objetivos de vida? Ao que tudo indicava, podiam. Mila ainda não conseguia acreditar completamente no que tinha acontecido, nem aceitar que seus sonhos fossem tão tolos e ingênuos quanto o marido dizia. Será que apenas eles haviam se tornado a pedra no caminho do casamento? Ela buscava respostas, mas não encontrava nenhuma. Mila, chegou uma mesa grande para 5 pessoas. Você pega? Na entrada da cozinha, a colega e amiga Paula a interceptou. Tane pego, respondeu Mila assentindo, enquanto pegava mecanicamente vários cardápios no suporte da caixa registradora. Uma mesa grande podia render uma boa gorjeta, e dinheiro agora era mais necessário do que nunca. Precisava pagar o aluguel, o professor de canto e ainda uma série de outras despesas. Talvez Dennis esteja certo, e eu seja mesmo uma idiota infantil que acredita em milagres, pensou Mila enquanto se dirigia à mesa. O que desejam pedir? Ela sorriu amplamente e ficou parada diante dos clientes com o bloco de notas na mão. No trabalho, ninguém se importava com a tragédia pessoal da garçonete-chefe. Aos 10 anos, Mila assistia entusiasmada a um programa musical na televisão e cantava baixinho junto com sua cantora favorita. Mamãe, eu vou conseguir cantar assim?
Perguntava a menina, apontando para a tela. Claro que vai, sorria a mãe, passando roupas no canto. Se você acreditar e se esforçar, tudo é possível. Mila guardou aquelas palavras para sempre. Fé e esforço. Fé e esforço, repetia baixinho todas as noites, imaginando-se sob os holofotes, no palco, diante do público e dos fãs. A mãe inscreveu a filha no grupo de canto da escola, onde Mila ia 2 vezes por semana. Sua voz não era exatamente forte. Às vezes lhe faltava fôlego. Algumas notas pareciam inalcançáveis. Ela tropeçava, engolia sons, e depois ouvia as observações do instrutor, o que, claro, a deixava chateada. A primeira apresentação no festival da escola parecia decisiva, mas, ao contrário do que esperava, ninguém lhe deu flores nem se encantou, exceto a mãe. A professora apenas balançou a cabeça, desapontada. Mila deixou de cantar sozinha e passou a fazer backing vocal para outra menina, mais talentosa, que atendia melhor às exigências do professor. No ensino médio, Mila saiu do grupo da escola e começou a frequentar a casa de cultura local. Lá, a instrutora era uma jovem que mal havia concluído a escola de música. Diferente da anterior, ela elogiava Mila, mas lhe dava apenas músicas simples, com uma extensão vocal limitada. Mila gostava, mas sentia que podia fazer mais e melhor. Um dia, decidiu se oferecer para cantar uma composição completamente inadequada ao seu timbre em um festival de jovens talentos. Cantou, mas forçou a voz no final, e depois disso mal conseguiu falar por vários dias. Ao terminar a escola, Mila quis ingressar em uma universidade específica para continuar se desenvolvendo como artista de palco, mas o pai zombou da ideia. Tudo bem brincar de bobagem na escola, mas e depois? Vai cantar em rodoviárias com um violão e contar moedas na caixa do instrumento? Ironizou, acrescentando com mais dureza. Não vou pagar por essa bobagem. Escolha uma profissão normal que te sustente. Médica, advogada, contadora, gerente, economista. Não faltam opções hoje em dia. Mas, pai, tentou argumentar Mila. Eu disse não, então é não, cortou ele. Sem escolha, a recém-formada se inscreveu no curso de Direito em uma universidade conhecida da cidade, com o coração pesado. Fé e esforço, lembrava-se Mila das palavras da mãe, sentada em palestras que lhe pareciam intermináveis. Percebendo que ninguém mais a ajudaria, entrou para o coral da universidade. Lá, ouviram seu canto e avaliaram criticamente também sua aparência. Miloca, você canta de forma mediana, disse o líder do coral, andando ao redor da novata após a apresentação. Se tivesse carisma e presença, ninguém notaria isso, mas do jeito que está, trabalhe sua apresentação e depois conversamos. Por enquanto, você não consegue fazer número solo. Quer fazer backing vocal? Não quero, respondeu Mila ofendida, lembrando-se de como havia ficado presa a esse papel nos anos escolares. Não querendo, não há o que julgar, deu de ombros o homem indiferente. Mila não voltou mais às atividades estudantis. Em vez disso, inscreveu-se imediatamente em um concurso municipal de artistas. Prometiam ao vencedor ajuda na divulgação e a gravação de um álbum próprio. Ela escolheu uma música, ensaiou, se apresentou e novamente passou despercebida. Após um ano de estudos, Mila percebeu como era sufocante enfiar em si conhecimentos que não desejava nem precisava. Às escondidas do pai, começou a trabalhar como garçonete e, com o dinheiro ganho, tentava investir na própria criatividade. Mas ninguém se interessava por uma iniciante que não se destacava entre centenas de outras. Quando havia alguma oportunidade, estúdios de gravação e agentes cobravam valores que faziam a Mila, aos 19 anos, se sentir completamente desanimada. Ela tentava, lutava, insistia, enviava inscrições para concursos municipais e estaduais, mas ou não passava das seleções ou se apresentava apenas de forma mediana. Enquanto isso, acabou sendo expulsa da universidade por faltas e reprovações. Quando o pai soube, fez um escândalo e declarou que, se a filha se considerava tão adulta a ponto de trabalhar, então que se sustentasse sozinha. Irritada,
Mila juntou suas coisas e se mudou para um quarto alugado com amigas da antiga universidade. Continuou trabalhando, mas logo percebeu que sem formação tinha poucas perspectivas. Economizou dinheiro e enviou documentos para estudar novamente, desta vez em um curso mais barato e acessível: gestão. Mãe, talvez seja hora de eu desistir e parar de cantar? Perguntava Mila triste quando visitava os pais. Filha, mais cedo ou mais tarde chega a sua hora de ouro. Não desanime, a mãe a consolava. A mãe continuava ajudando Mila às escondidas do pai, passando algum dinheiro e levando alimentos. Quando ele acabou descobrindo que a filha ainda tentava estudar e se reerguer, amoleceu. Chegou até a convidá-la a voltar a morar na casa dos pais. Ofendida, porém, Mila recusou. Assim se passaram vários anos. Mila estudava, trabalhava e quase havia deixado o canto de lado. Em um dos banquetes em que trabalhava com outros funcionários, um convidado simpático reparou nela. Ele insistiu em convidar a garçonete de olhos verdes para sair, encheu-a de elogios e, no fim, Mila acabou concordando. Dennis era 2 anos mais velho. Cabeleireiro, alegre e confiante, conquistou rapidamente a simpatia da nova conhecida. Sonhava em abrir o próprio salão e descrevia com entusiasmo como alcançaria esse objetivo. As ambições do rapaz reacenderam em Mila o desejo de voltar a cantar. Logo, ela foi incluída como backing vocal em um concerto de um artista local bastante conhecido. A preparação, os ensaios e o nervosismo consumiam muito tempo, e ela ainda precisava trabalhar. Mila assistia às aulas sonolenta, mal conseguindo acompanhar o que o professor explicava. Uma prova não realizada, depois outra. Então veio a notícia de que o concerto seria justamente no dia de um exame importante. Mila tentou negociar uma prova em outra data, mas ninguém a ouviu. No fim, a cantora azarada foi expulsa mais uma vez. Contar isso aos pais parecia assustador, especialmente ao pai. Mila não encontrou alternativa melhor do que dizer que havia se transferido para o ensino à distância. Enquanto isso, a carreira de Dennis seguia em ritmo oposto, avançando a passos largos. Ele foi convidado para um estágio em uma barbearia famosa da cidade e, após um mês como aprendiz, conquistou sua própria cadeira e um fluxo constante de novos clientes. "Por que isso acontece?", dizia Mila à noite ao chegar em casa. "Para você tudo parece tão fácil, e eu luto há tanto tempo e meus esforços não dão em nada. Não fique triste. Você também vai conseguir algo. Tudo tem seu tempo." Dennis a consolava e, em seguida, sugeria: "Talvez você devesse tentar outra coisa. Fazer unhas ou cílios, por exemplo. É um negócio lucrativo agora." "Não", respondeu Mila, balançando a cabeça. "Sinto que minha vocação é cantar." Ela o abraçava com mais força. Dennis apenas suspirava e acariciava os cabelos da garota. Desde que passaram a morar juntos, havia cerca de 6 meses, essa conversa se repetia com frequência. Mas nem tudo era sombrio na vida da cantora frustrada. Houve também uma fase mais clara. No restaurante onde trabalhava, Mila foi promovida a garçonete-chefe. Pouco tempo depois, Dennis a pediu em casamento. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu verdadeiramente feliz. As duas famílias celebraram um casamento simples e aconchegante, para cerca de 30 convidados na casa de campo dos pais de Dennis. Mila cantou várias músicas na festa, chorou de alegria nos braços do marido amado, riu com as amigas e voltou a acreditar que, um dia, seu sonho também se realizaria. 2 meses antes da separação, Mila entrou no apartamento e, exausta, jogou no chão a mochila com o uniforme sujo do turno. O dia havia sido interminável. De manhã cedo, fora ao estúdio para uma audição com outro agente. Depois trabalhou até meia-noite e só chegou em casa depois da 1 da manhã. "Como foi?", perguntou Dennis, saindo da cozinha com uma xícara de chá. "Horrível", suspirou Mila, cansada. "Por quê?", ele se aproximou. "Esse produtor exigiu uma quantia absurda pela produção e depois..." A voz de Mila tremeu de indignação.
Quando eu disse que estava fora do meu alcance, me olharam como se eu fosse um pedaço de carne. Será que no palco todo mundo só chega com dinheiro ou através de... Dennis deu de ombros e acariciou o ombro da esposa. Não ligue. Você só não teve sorte. Não tenho sorte há 10 anos, escapou de Mila. E se isso for um sinal de que está na hora de parar de correr atrás de bobagens e procurar um trabalho normal, em vez de insistir nesse sonho? Não pensei sobre isso, respondeu Dennis indiferente. O rosto de Mila corou e suas mãos se fecharam involuntariamente em punhos. Até então só a mãe e o marido acreditavam nela, e agora ele, a pessoa mais próxima, parecia desistir. Por que você se ofende? Continuou Dennis. Nem todo mundo consegue pular mais alto do que a própria cabeça. Ele tomou um gole de chá, olhando para ela de cima. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais tempo vai conseguir viver uma vida normal. Mila até tentou responder, mas percebeu que estava exausta. Não tinha forças para discutir, nem mesmo para se decepcionar. No dia seguinte haveria trabalho novamente. Adormecendo, ela ainda viu o marido estudando com entusiasmo uma aula sobre cortes masculinos criativos. Apesar de tudo o que fora dito, apesar dos próprios fracassos, Mila ainda se alegrava pelo marido. Pelo menos ele estava realizando o sonho profissional. Ao observá-lo, ela continuava acreditando, ainda que com esforço, nas próprias forças. Dennis bocejou e apertou o botão da máquina de café na área de espera da barbearia. O local estava vazio. Nenhum cliente matinal havia sido agendado no dia anterior, o que lhe permitia tomar café da manhã tranquilamente e se aprofundar em uma análise em vídeo sobre novos instrumentos para barbeiros. Durante todos os anos em que trabalhou cortando cabelos, Dennis buscou melhorar suas habilidades de todas as formas possíveis. Fazia cursos, participava de treinamentos, comprava novas tesouras, pentes e máquinas, trocava experiências com colegas e competia em concursos. Em resumo, perseguia a perfeição no próprio ofício. E quanto mais crescia profissionalmente, mais o incomodavam as queixas da esposa e suas tentativas, que ele julgava inúteis, de construir uma carreira no canto. No início, Mila lhe parecera uma pessoa inspirada, com um belo sonho, determinada a seguir um caminho difícil. Ele chegou a ajudá-la financeiramente, procurou contatos que pudessem divulgá-la e tentou encontrar quem a auxiliasse na gravação de músicas. Mas com o passar do tempo, Dennis passou a acreditar cada vez menos nela, e os sentimentos de calor e apoio foram se esvaziando. Com licença, você está livre? Dennis ouviu a voz atrás de si quando se sentou no sofá da área de espera, com um copo de café e o celular na mão. Sim, tenho um horário agora, respondeu erguendo a cabeça. Que maravilha! A jovem chamou alguém da rua. Por favor, corte o cabelo do meu irmão. O semestre está começando e não consigo levá-lo ao barbeiro em outro dia. Claro, pode entrar. O barbeiro sorriu, jogou o copo vazio no lixo e convidou o rapaz a se sentar na cadeira. Enquanto cortava o cabelo do jovem, Dennis tentava entender por que o rosto da irmã dele lhe parecia vagamente familiar. Quando terminou o trabalho e a garota foi pagar pelo serviço, ele não se conteve. Desculpe, mas acho que nós nos conhecemos. Qual é o seu nome? Kira, respondeu ela, levantando a cabeça e observando atentamente o rosto dele. Faz Dennis Martins, é você? Sou eu. Ele se animou de imediato. Nossa, quantos anos se passaram desde a escola? Uns 12? Exatamente. Kira riu e o abraçou com mais entusiasmo. Olá, colega de classe. E este é o Felipe. Dennis adivinhou, acenando para o rapaz que aguardava ao lado. Ele mesmo, confirmou Kira. Você o viu pela última vez quando ele mal sabia andar. O irmão bufou, visivelmente irritado, como qualquer adolescente naquela situação. Nossa, Dennis não tirava os olhos de Kira. Onde você esteve todo esse tempo? Nem apareceu no encontro de ex-alunos. Eu adoraria conversar, Dennis, mas estamos atrasados, disse ela, olhando para o relógio. Estou esperada no trabalho e o Felipe tem reunião com o orientador sobre assuntos acadêmicos. Anota meu número. Podemos nos encontrar à noite e conversar com calma, tomar uma cerveja.
Ótima ideia. Denis se animou, guardando o cartão de visita no bolso do jeans. Eu ligo. Tudo bem. Kira acenou em despedida, e ela e o irmão deixaram a barbearia. O resto do dia passou para Denis em uma expectativa agradável e inquieta. A ex-colega de classe só respondeu à ligação depois do almoço e marcou um encontro ali perto, em um pequeno bar. Sentado à mesa na penumbra do local, com 2 canecas de cerveja artesanal espumante, Denis observava Kira, sorridente e falante. Vestia um terno de negócios e usava um corte moderno, com os cabelos escuros volumosos de um lado. Estava deslumbrante. Depois da escola, fui estudar jornalismo em outra região, contou ela, beliscando nozes e petiscos. As condições eram melhores, os programas também. Comecei a trabalhar ainda durante a faculdade em um canal de notícias. Primeiro como assistente de repórter, depois passei a produzir matérias. Me formei já com boa experiência. Mais tarde virei assistente de editor e correspondente sênior. E por que você voltou para a cidade natal? Perguntou Denis, tomando um gole da cerveja. Por causa do encontro e de Kira, ele deixara o carro estacionado no trabalho e decidiu voltar para a casa de táxi. Para Mila, escreveu dizendo que sairia com amigos. A esposa respondeu apenas com um emoji triste, sem se opor. O dono da holding de mídia acabou envolvido em uma história criminal meio obscura, explicou Kira, suspirando. Primeiro atrasaram nossos salários por meses. Depois simplesmente nos colocaram diante da escolha: ou ir embora, ou esperar indefinidamente até tudo se resolver. Como você deve imaginar, eu não quis esperar. Você fez o certo, disse Denis, apoiando-a. Sempre é preciso buscar condições melhores. Foi o que encontrei, sorriu Kira. Agora trabalho aqui. Com essa experiência e esse conhecimento, o canal local me recebeu de braços abertos. Tenho 2 cargos, apresentadora e correspondente. É puxado, mas estou dando conta. E o pagamento é bom. Já fiz muitos contatos úteis, espero que um dia eu mesma me torne editora-chefe. Admiro mulheres determinadas, disse Denis, sem esconder o entusiasmo, erguendo o copo. Por você e pelo seu sucesso, você é simplesmente incrível. Kira corou lisonjeada e depois do brinde perguntou num tom levemente coquete: E você? Como está vivendo? Onde foi parar? Ah, cortando cabelos por aí, respondeu Denis, recostando-se na cadeira e endireitando os ombros. Em alguns anos consegui economizar para um carro decente. Estudo o tempo todo. Também posso me gabar de bons contatos. Corto cabeças nada desprezíveis nesta cidade. Kira riu da brincadeira. Eles ficaram no bar quase até o fechamento. Beberam bastante, riram muito e conversaram sobre tudo. Já do lado de fora, enquanto esperavam o táxi, Denis abraçou Kira por trás. Ela tremia de frio. Ele se inclinou e sussurrou: Sabe, eu gostava muito de você na escola. Fiquei realmente chateado quando você foi embora depois da formatura. E agora? Perguntou a jornalista sem se virar no mesmo tom baixo. Ainda gosta? Em vez de responder, encantado pela noite e solto pela bebida, Denis se inclinou e a beijou. O perfume forte dela o deixou completamente desnorteado. Um carro com a luz amarela no teto parou ao lado. Então isso é um sim, disse Kira, escapando habilmente dos braços dele. A gente se vê de novo. A gente se vê, respondeu Denis. Ele acompanhou a garota com um sorriso satisfeito. O cheiro do perfume dela ainda lhe preenchia o nariz, e o coração batia acelerado. Havia anos que não sentia nada parecido com aquilo ao lado da esposa. Mila olhava com tristeza para a mensagem do marido, enviada por volta das 5 da tarde. Depois do trabalho vou ao bar com os colegas. Chego tarde. Ultimamente, Denis ficava cada vez mais tempo fora, alegando horas extras ou inventando outros motivos para chegar em casa mais tarde que o habitual. Bom, por que eu ficaria entediada no meu dia de folga? Murmurou Mila, encarando o próprio reflexo e forçando um sorriso de incentivo. Ela olhou para a cozinha, onde uma torta de maçã esfriava sobre a mesa. Queria tomar chá com Denis, mas lembrou-se de que fazia tempo que não visitava a avó.
Cortou metade da torta, embrulhou em uma toalha e se preparou para sair. Ana Maria morava do outro lado da cidade, e Mila só chegou lá depois de cerca de 1 hora. A avó paterna recebeu a neta com carinho e surpresa ao ver os doces caseiros. "Sou uma avó péssima", brincou a pensionista preparando o chá. "Eu é que deveria estar te mimando com tortas e bolinhos, não o contrário." "Vó, para", disse Mila acenando com a mão. "É uma alegria para mim. Além disso, sei que você já viu cozinha demais depois de 30 anos trabalhando na cantina." Ana Maria riu e empurrou a xícara com o pires em direção à neta. "Isso é verdade, querida. E como anda a sua vida? Conta pra mim. Já está conquistando os palcos da capital com suas músicas?" "Ah, avó", suspirou Mila, lembrando-se de como na véspera havia quebrado um prato no restaurante e tido que pagar tanto por ele quanto pela comida derramada do próprio bolso. "Que Deus te ouça." Produtores e agentes cobram valores absurdos, mexem nos meus textos, destroem tudo. E cantar músicas dos outros em eventos da cidade já me cansou. Estou perdendo até os últimos restos de esperança. A avó, percebendo sua tristeza, pousou a mão quente e enrugada sobre os dedos de Mila. Ana Maria sempre apoiara os sonhos e iniciativas da única neta desde que ela nascera. Talvez não com a mesma delicadeza da mãe, mas à sua maneira. Interessava-se, aconselhava, contava histórias da juventude, quando cantava no coral da igreja, consolava e encorajava. "Vou te dar uma coisa", disse de repente, levantando-se e indo até o quarto. Mila ficou à espera, mexendo o mel no chá. Os pensamentos giravam como o líquido dourado na xícara. "Use isso, use, e tudo vai dar certo", disse a avó ao voltar. Ela colocou sobre a mesa uma pulseira de pedras arredondadas, não perfeitamente uniformes, de um tom verde acinzentado. "Vó, é linda, mas dificilmente vai salvar a minha carreira de cantora já fracassada", murmurou Mila, examinando a joia com tristeza. "Use sem expectativas", respondeu Ana Maria com suavidade. Ela mesma colocou a pulseira no pulso da neta. "Aventurina é a pedra de quem segue em direção ao próprio objetivo. E você está seguindo, então ela vai ajudar", disse Ana Maria. Mila olhou com carinho para a avó e depois para a pulseira, que refrescava agradavelmente seu pulso. Fé e esforço. As palavras da mãe ecoaram novamente em sua mente. "Obrigada", ela apertou a mão da mulher idosa. "Mas saiba que a pedra nem sempre ajuda da forma que a gente imagina", acrescentou Ana Maria. "Às vezes o efeito é diferente." Mila passou os dedos pelas contas lisas. "De onde ela veio, vó?" "Ganhei de uma cigana quando era jovem", lembrou-se a avó, franzindo a testa. "Também não acreditei no começo. Naquela época eu sonhava com um vestido de seda chinesa. Vi numa revista e li que esse tipo de vestido era usado pelas esposas de políticos importantes. Mas onde uma estudante pobre conseguiria seda de verdade?" Mila ouvia atentamente, imaginando a avó jovem, cheia de sonhos. "Um dia fui visitar o dormitório do rapaz com quem eu estava saindo", continuou Ana Maria. "Cheguei lá e encontrei o infeliz se agarrando com uma amiga minha bem no quarto. Expulsei os dois e fiquei sentada chorando sozinha. Então notei a bolsa da tal amiga caída no chão. Dentro havia um pedaço de seda. Não qualquer seda, mas exatamente com o padrão da revista. Eu não fui boba. Peguei o tecido, levei a uma costureira e mandei fazer o vestido. Todas as vizinhas morreram de inveja. Só depois descobri que a tia daquela amiga tinha trazido o tecido do exterior. E ela nunca pediu de volta." "Sério?" Mila riu, divertida com a história. "Eu era bem desavergonhada", admitiu Ana Maria, curvando os dedos num gesto teatral. "Peguei como compensação pela traição e pela amizade perdida. E depois..." Mila apoiou o rosto nas mãos, curiosa. "Depois usei a pulseira todos os dias. Um tempo depois ganhamos ingressos para o teatro. Eu fui com 2 amigas, coloquei aquele vestido de seda e, usando ele, encantei completamente o seu falecido avô. Então a pulseira tirou uma coisa, mas deu outra", disse Mila pensativa.
Ou melhor, abriu meus olhos e me livrou de alguém desnecessário, corrigiu a avó. Talvez eu também precise me livrar de algo para finalmente alcançar o que desejo, pensou Mila, olhando novamente para as pedrinhas verdes. Tudo é possível, querida, disse Ana Maria servindo mais chá. Tudo é possível. Kira ajeitou a blusa e o blazer, sentada no banco do passageiro do carro de Dennis. Se eu fosse seu marido, não deixaria você sair para trabalhar com uma aparência tão encantadora, comentou ele, percorrendo-a com um olhar claramente interessado. Mas, por enquanto, você é marido de outra, respondeu Kira em tom de brincadeira, cutucando-o no nariz. E eu visto o que quiser. Por pouco tempo, murmurou Dennis, puxando-a novamente para si e enterrando o rosto em seus cabelos. Eu já pensava em me divorciar. Agora tenho certeza absoluta. Solis, eu não insisto, disse Kira, afastando-se um pouco e ficando séria. Não quero ser a destruidora de uma família. Dennis bufou. Quer dizer que passar tempo comigo tudo bem, mas eu me divorciar não é necessário? Ironizou. São coisas diferentes, respondeu ela, procurando a bolsa no banco de trás. Preciso ir, e você também vai se atrasar. Por mais triste que seja, você tem razão, concordou Dennis. A gente se vê amanhã. Ele a acompanhou com o olhar até as portas do prédio e suspirou recostando-se no banco. Havia encontrado seu ideal. Os sentimentos antigos da época da escola haviam se reacendido em poucas semanas, transformando-se em um incêndio intenso. Perto disso, Mila, com suas queixas e fracassos constantes, parecia-lhe completamente apagada. Era preciso fazer uma escolha. Meia hora depois, Dennis já estava no trabalho. Tirava os instrumentos da maleta e os organizava sobre a bancada quando se virou ao ouvir a porta do salão abrir. Rodrigo, quanto tempo! Reconheceu um cliente antigo. Pois é, eu estava na capital, respondeu o homem, cumprimentando o barbeiro com um aperto de mão e sentando-se na cadeira diante do espelho. Trabalhando com celebridades de lá? Perguntou Dennis, avaliando mentalmente o que faria no corte. Você não imagina. Rodrigo fez uma careta. Saí de lá completamente exausto, no limite. Quero me afastar um tempo da empresa e tocar um projeto independente. Cansei de ter que pedir autorização para tudo e me adaptar o tempo todo. A conversa seguiu em tom leve. Rodrigo cortava o cabelo com Dennis havia mais de um ano, mas no início da primavera desaparecera da cidade e só retornara 8 meses depois, agora cheio de novas ideias. Rodrigo era um engenheiro de som talentoso, arranjador e produtor iniciante, tudo em uma só pessoa. Nunca se gabava da própria posição, nem do círculo de contatos. À primeira vista, era difícil perceber que aquele homem era bem-sucedido, extremamente competente e conhecia pessoalmente vários artistas que apareciam com frequência na televisão. Passou pela cabeça de Dennis a ideia de apresentar Rodrigo a Mila. Claro que passou, mas nunca se transformou em algo concreto. Primeiro porque o barbeiro entendia que Rodrigo era apenas um cliente, não um amigo próximo nem parente a quem pudesse pedir um favor desses. Segundo, ao saber com que celebridades ele trabalhava ocasionalmente, Dennis simplesmente se intimidava. Tudo o que fez foi encontrar o perfil de Rodrigo nas redes sociais e mostrá-lo a Mila. Já, Dennis, disse ela, percorrendo tristemente as fotos em que Rodrigo aparecia ora em shows, ora em ilhas, ora em estúdios com equipamentos caríssimos, ora apertando a mão de artistas famosos. Os preços dele para divulgação e gravação devem ser completamente astronômicos. E o que você esperava? Dennis respondeu sem emoção. Pessoas desse nível cobram caro mesmo. Não é caridade. Procure entre os seguidores dele alguém mais simples, do mesmo ramo. Talvez dê certo. Rodrigo avaliou o corte, virando a cabeça de um lado para o outro satisfeito. Agradeceu a Dennis, deixou uma boa gorjeta e entregou a ele um folheto de uma exposição fotográfica de um artista conhecido. Alô, amanhã vamos a um lugar interessante, disse Dennis ao telefone, ligando imediatamente para a amante. O quê? É surpresa. Você vai gostar. Ao ouvir a confirmação, encerrou a chamada.
O sorriso desapareceu assim que olhou para a tela do celular. Várias mensagens de Mila, enviadas uma após a outra. Dennis expirou com impaciência. "Chega desse drama", murmurou. Sem responder, abriu um site de anúncios de aluguel de apartamentos. Já fazia tempo que pensava em sair de casa e se mudar para mais perto do trabalho. Com a renda atual, podia se dar a esse luxo sem dificuldade. A decisão estava tomada. Naquela mesma noite, ele falou com Mila de forma curta, fria, definitiva. Disse que não via mais sentido em continuar, que o relacionamento estava esgotado, que cada um deveria seguir o próprio caminho. Não houve discussão longa, nem explicações profundas, apenas um pedido seco de divórcio, como se estivesse resolvendo um assunto burocrático. Poucas horas depois, Dennis juntou suas coisas e foi embora. Mila manteve-se firme durante o turno no trabalho, como se ainda estivesse em modo automático. Mas, ao chegar em casa, a força acabou. Passou a noite inteira sentada na varanda, enrolada em um cobertor, olhando através do vitral para a avenida sinuosa, onde as luzes vermelhas dos carros se arrastavam sem parar. Chorou, até não restar mais lágrimas. Pela manhã, o rosto estava seco, os olhos ardidos, e a compreensão finalmente se instalou com peso total. Ela estava sozinha. O marido não tinha apenas saído de casa, tinha encerrado o casamento. E então, aconteceu o que muitas mulheres fazem após separações e divórcios. Mila poderia ter ligado para a mãe ou para a avó e chorado, poderia ter desabafado com uma amiga sobre a crueldade do destino, poderia ter se deixado afundar em apatia e se fechado dentro de casa, mas, ao tocar a pulseira de aventurina no pulso, algo mudou. Pela primeira vez desde a noite anterior, ela sentiu clareza. Não queria mais se lamentar. Mila se levantou, se arrumou com cuidado, colocou-se em ordem e saiu para a rua. O relógio marcava pouco depois das 8 da manhã. Muitos salões de beleza ainda nem estavam abertos, mas a cantora iniciante teve sorte. Em um pátio próximo, encontrou um pequeno salão discreto. "Corte Chanel e pinte de ruivo", disse de uma vez, sentando-se na cadeira, como se temesse perder a coragem. "Tem certeza?" A cabeleireira se espantou. "Cabelos tão bonitos. Vai mesmo cortar?" "Tenho", respondeu Mila com firmeza. "Por favor, seja rápida. Preciso estar no trabalho em 3 horas." A cabeleireira não fez mais perguntas, apenas confirmou o comprimento e o tom da tinta. Algum tempo depois, do espelho a encarava uma garota completamente diferente. No lugar da moça discreta, de tranças simples, estava uma mulher confiante e marcante. Os olhos verdes pareciam maiores e mais brilhantes, realçados pelos cachos ruivos que a profissional modelou cuidadosamente. "Esse visual ficou incrível em você", disse a cabeleireira, sinceramente admirada. "Parece uma celebridade de Hollywood. Talvez fosse disso que eu precisava", murmurou Mila, observando a nova imagem de vários ângulos. Ela pagou, agradeceu e correu para o restaurante. No caminho, muitos homens se viraram para olhá-la, acompanhando-a com interesse. No trabalho, a garçonete-chefe quase não foi reconhecida de início. Quando perceberam quem era, ficaram espantados. Mila fez uma promessa a si mesma. Ninguém além da família precisava saber que ela estava mal. Nenhuma lágrima, nenhuma tragédia em público. Sim, tinha se separado do marido. E pronto. Ela continuou sorrindo para os clientes, sendo educada e atenciosa com cada um. Muitos frequentadores habituais notaram a mudança na aparência da garçonete favorita. Até o chefe, normalmente econômico nos elogios, comentou: "Tudo bem, vá almoçar, linda." Ele piscou para ela por trás da bancada. "Vou só sair um pouco para respirar ar fresco", respondeu Mila, tirando o avental do uniforme. Ela saiu pela entrada dos funcionários até o beco e, suspirando fundo, sentou-se em um velho banco de madeira. Cozinheiros e garçons costumavam fumar ali durante as pausas, mas Mila não tinha esse hábito. Saía apenas para respirar um pouco de ar. Abriu o e-mail no celular e começou a ler as respostas dos organizadores de eventos. Na noite anterior, cansada, decidira aceitar cantar qualquer coisa, desde que pudesse cantar.
Escrevera para vários contatos. Alguns responderam que não havia espaço no programa. Outros disseram que as vagas já estavam preenchidas. Houve ainda quem deixasse subentendido que havia encontrado uma cantora mais jovem. O sonho voltou a escorrer por entre os dedos. Mila olhou para a pulseira no pulso e naquele mesmo instante o telefone tocou. Era a mãe. A garota não aguentou e acabou desabafando, emocionada, sobre tudo o que havia acontecido entre ela e Dennis. A mãe xingou o ex-genro com palavras nada delicadas, teve pena da filha e depois perguntou se Mila ainda pretendia tentar a sorte no palco. Sinceramente, parece que as forças superiores estão zombando de mim, queixou-se Mila, gesticulando sem perceber. Não importa o quanto eu me esforce, ou recebo recusas, ou exigem dinheiro, ou nem leem minhas músicas. Até a professora de canto já está cansada de mim. Mãe, e se eu realmente não tiver talento? E se ninguém precisar do meu canto? Ela falava sem parar, sem notar que, do outro lado da cerca, no estacionamento atrás do restaurante, um homem estava parado, ouvindo atentamente aquele desabafo desesperado. Tá bom, mãe, preciso comer e voltar ao trabalho, disse Mila, por fim fungando. Despediu-se rapidamente e, recompondo o rosto, voltou para a cozinha. A sopa estava realmente boa. E, para alguém faminta, melhor ainda. Revigorada, Mila tomou uma caneca de chá de um gole e retornou ao salão. Aproximou-se, como de costume, de uma mesa onde um cliente solitário folheava o cardápio. Boa tarde, já decidiu o pedido? Perguntou. Em vez de responder, o homem fechou o cardápio, colocou-o sobre a mesa e a encarou com atenção. Desculpe, mas ouvi sua conversa ao telefone sem querer, disse ele com um sorriso calmo. Foi você quem falava sobre como é difícil para uma cantora iniciante se destacar? Ah, sim, fui eu, mas... Mila ficou confusa, sentindo o lápis tremer em sua mão. Não fique nervosa, apressou-se ele a dizer. Não quero constrangê-la. Pelo contrário, gostaria de oferecer ajuda. Que tipo de ajuda? Perguntou Mila, desconfiada, esperando mais uma proposta inconveniente. Profissional, respondeu o homem. Trabalho justamente com gravação de som e promoção de artistas. Há muito tempo procuro alguém desconhecido, que possa ser desenvolvido do zero. Acabei de sair de uma grande empresa e quero lançar um projeto totalmente independente. Quero aplicar minha própria visão, sem ordens de cima, das quais já me cansei. E você tem uma aparência marcante. Se cantar tão bem quanto aparenta, o potencial é enorme. E quanto o senhor cobra por isso? Perguntou Mila. Você não entendeu. O homem sorriu de forma mais aberta. Não se trata de caridade. Será um projeto comercial sério, mas com outro modelo. Se trabalharmos bem juntos e suas habilidades realmente corresponderem, firmaremos um contrato profissional. A renda futura será dividida de forma justa. Até lá, você entra com talento e esforço. Eu, com conhecimento, equipamentos e contatos. É uma parceria, entende? Mila teve a sensação de ter ouvido errado. A mente se recusava a aceitar uma oportunidade tão inesperada e boa, agarrando-se às palavras da mãe que ainda ecoavam em sua cabeça. Não vou pressioná-la, acrescentou o homem, moderando o tom. Pense com calma, se concordar, ligue para mim à noite e marcamos uma audição. Ele tirou um cartão de visita da pasta e o entregou a Mila, ainda atônita. Depois, fez o pedido normalmente. Já no caixa, digitando o prato no sistema, Mila girava o cartão de papel grosso entre os dedos. Havia nele a imagem estilizada de um disco de vinil e, em letras brancas alongadas, o nome Rodrigo Campos, Estúdio de Gravação Gravicord. Então ela se lembrou de que já tinha visto aquele homem antes, em redes sociais. O coração bateu mais rápido. O que eu tenho a perder? Perguntou a si mesma, tocando as contas verdes da pulseira sob a manga da camisa. Na verdade, não havia mais nada a perder. E não tentar seria simplesmente estúpido. 8 meses depois. Dennis enxugou a testa com a mão e sentou-se em um banquinho coberto de plástico, observando a faixa de papel de parede recém-colada na parede. A reforma do novo apartamento começou logo após a compra no fim de março.
Com a mudança para a casa de Kira, Dennis passou a economizar o suficiente todos os meses para dar entrada no financiamento, somando as economias que já havia juntado antes. No dia da compra, ele não apenas comemorou a nova moradia com a mulher amada, como também a pediu em casamento. Agora, o casal vivia em 2 apartamentos, passava os fins de semana fazendo a reforma e planejava o casamento para o primeiro dia do verão que se aproximava. A chave girou na fechadura. Como prometera, Kira chegara mais cedo naquele dia para ajudar o noivo a terminar de colar o papel de parede da sala. No corredor, tomado por materiais de construção, espalhava-se um cheiro agradável de comida pronta. Estou com fome como um lobo, comentou Dennis, aproximando-se para beijá-la. Pensei nisso, respondeu Kira, tirando os sapatos e estendendo a sacola. Passei no caminho e peguei algumas caixas de macarrão chinês. Espero que, quando a gente se mudar para cá, você não vá me alimentar só com comida por delivery, brincou Dennis, examinando o recibo colado nas embalagens. Kira bufou. Conversas sobre suas habilidades culinárias limitadas eram frequentes e quase sempre terminavam em pequenas discussões. Eles comeram com pauzinhos, sentados nos mesmos banquinhos cobertos de plástico. Você não imagina de quem fiz uma entrevista hoje, disse Kira em tom misterioso, pescando um camarão no macarrão. Da cantora Alice, aquela cujo hit tocou o inverno inteiro no rádio. Dennis ergueu a sobrancelha, surpreso. Faixa de obstáculos, acho que se chama. Isso mesmo, confirmou a jornalista. Uma garota muito agradável, nada arrogante. E imagina, veio de máscara. Achei que pelo menos fora do palco, eu a conheceria pessoalmente. Mas em todos os cartazes e folhetos promocionais, ela aparece de costas ou cobrindo o rosto com as mãos. Estratégia para criar mistério, supôs Dennis. Pois é, agora vou te contar como foi. Kira afastou a caixa vazia e começou a narrar. Na redação, como sempre, reinava o barulho. Preparavam um grande programa noturno. Kira, prontidão em 3 minutos, avisou o cinegrafista Gerson, colocando a cabeça barbada na porta da sala dos correspondentes. Já estou indo, respondeu ela. Kira ajeitou o cabelo às pressas, pegou da mesa a lista de perguntas e saiu para o corredor. Ela já chegou? Perguntou ao editor-chefe Marcos André. Sim, está esperando na sala de convidados antes do estúdio, respondeu ele acenando. Acabei de passar por lá e aviso. Você vai se surpreender. Com o quê? Kira inclinou levemente a cabeça. Em vez de responder, o editor apenas sorriu de forma enigmática e abriu a porta do estúdio, onde a entrevista aconteceria. Kira se sentou à direita, prendeu as folhas na prancheta, preparou o bloco de notas e o lápis, fez um sinal para o cinegrafista e pediu à assistente que chamasse a convidada. Menos de 1 minuto depois, a cantora entrou no estúdio. Vestia um vestido em tom cinza esverdeado e exibia um corte Chanel ruivo, flamejante e volumoso, claramente feito por mãos habilidosas. Mas o que mais chamava a atenção era o rosto completamente coberto por uma máscara branca, delicada e elegante, com traços de boneca. Kira conseguia ver apenas os olhos da artista, de um verde intenso, combinando com o vestido. A jornalista cumprimentou a convidada calorosamente. Ajustaram rapidamente alguns detalhes técnicos e deram início à gravação. Após saudar os espectadores e apresentar a convidada, Kira começou a entrevista. Alice, acredito que a principal pergunta de quem nos assiste hoje seja: por que você usa máscara? É apenas um detalhe da sua imagem ou algo maior? Um pouco de tudo, respondeu a cantora. Mas os principais motivos são honestidade e proteção. Quero que, antes de tudo, as pessoas avaliem minha voz, minha energia e não a aparência. Enfrentei muitos preconceitos nesse sentido ao longo do meu caminho artístico. Além disso, a máscara me dá privacidade enquanto construo minha carreira. E claro, existe também o fator da intriga, que acabou se tornando parte da minha imagem midiática. A ideia surgiu ainda na fase de gravação da música, primeiro como brincadeira. Depois, discutimos seriamente e entendemos que chamaria a atenção.
E foi o que aconteceu. Você pretende revelar sua identidade no futuro? Perguntou Kira, consultando as anotações. Talvez. Mas por enquanto, não posso dizer quando nem em que circunstâncias isso acontecerá, respondeu Alice de forma evasiva. Seu hit, Faixa de Obstáculos, literalmente invadiu as paradas das rádios em janeiro e já está há 3 meses sem perder posições. Qual é o segredo de um sucesso tão meteórico? Perguntou Kira. A cantora pensou por alguns segundos, fechou suavemente os olhos e então começou a falar. Essa música foi escrita por mim em uma única noite, sentada na varanda. Coloquei nela tudo o que sentia antes da fama: desespero, decepção com o mundo, fragilidade, dor e, ao mesmo tempo, fé no melhor. A ideia de que nunca se deve desistir. Lembro que naquela noite tomei 3 canecas de café e pela manhã fui direto ao estúdio, sem nem dormir. Queria transferir aquelas emoções para a música, mas jamais imaginei que minhas palavras ressoariam tão forte no coração de tantas pessoas. A fama realmente pode chegar de repente, sorriu Kira. E no que você está trabalhando agora? Podemos esperar novos sucessos? Sim, com certeza, respondeu Alice assentindo. No último mês, eu e a equipe estamos trabalhando em um álbum completo. As previsões são boas, serão 9 músicas. Se tudo correr bem, pretendemos organizar o primeiro show solo já no fim do verão. Planos tão ambiciosos merecem admiração, comentou a jornalista. E a última pergunta. Alice, alguém tem chance de conquistar o seu coração? Dê aos fãs masculinos ao menos um fio de esperança. Sob a máscara, a cantora claramente sorriu. Infelizmente, acho que por enquanto não posso fazer isso, respondeu, dando de ombros. Meu coração está mais ocupado do que livre. Kira suspirou de forma teatral e sorriu para a câmera. Era hora de encerrar o programa e se despedir dos telespectadores. Ela provavelmente é feia, por isso esconde o rosto, comentou Dennis com malícia já em casa. Talvez cante bem, mas tenha o nariz torto ou os olhos vesgos. Daí essa história toda de nobreza e máscara. Os olhos dela são perfeitamente normais, rebateu Kira ofendida em nome da cantora. Dennis riu, depois estreitou os olhos e de repente teve uma ideia. Olha, vamos convidá-la para cantar no nosso casamento. Ela ainda não virou uma estrela inalcançável, não deve cobrar um valor absurdo. E depois, quando ficar famosa de vez, vamos nos gabar para todo mundo. Sabe quem cantou no nosso casamento? A Alice, aquela mesma. Kira olhou para ele com dúvida. Não sei se é uma boa ideia, disse hesitante. Eu chamaria melhor aquele grupo de percussão. Tambores não vão impressionar nossos pais, rebateu Dennis. Pense bem, não é só entretenimento. É mostrar que podemos nos dar a esse luxo. E provavelmente também será bom para ela. Mais divulgação. Você ficou com o contato dela ou do empresário? Sim, está no meu bloco de trabalho, respondeu Kira cautelosa. Ótimo, vou tentar negociar. Combinado. Dennis sorriu satisfeito. Outra ideia surgiu quase imediatamente. Se a nova diva da mídia aceitasse cantar no casamento, então ele deveria convidar também a ex-esposa, Mila, que ao menos visse como as pessoas realmente alcançam seus objetivos. Talvez no casamento, ela até encontrasse alguém para si. Quem sabe o cinegrafista Gerson, que Dennis considerava um completo idiota, mas que Kira defendia com unhas e dentes. E de quebra, talvez divertisse os convidados àquele espantalho. Depois do divórcio, Dennis não mantinha contato com Mila. Pelas redes sociais, sabia apenas que ela continuava trabalhando no restaurante como garçonete. O perfil dela era fechado, as fotos praticamente as mesmas. Isso despertava nele apenas pena misturada com desdém. A vida cinzenta de um rato sem ambições não lhe interessava, mas a oportunidade de esfregar mais uma vez o lugar dela na hierarquia parecia tentadora demais para ser ignorada. Restava apenas pensar em como apresentar essa ideia a Kira. Rodrigo levantou o polegar para Mila através do vidro da cabine de gravação, sinalizando que tudo estava indo muito bem. A garota tirou os fones e saiu.
Você foi ótima, elogiou ele virando-se do monitor e da mesa de controle. Naquele trecho que antes estava fraco, agora você chegou exatamente onde precisava. A troca de professor e uma semana intensa de trabalho deram resultado. Mila prendeu as mechas ruivas atrás da orelha e pegou um copo de água morna da mesa. Depois de longas vocalizações, as cordas vocais ardiam. Nesse ritmo, vamos lançar o álbum antes do prazo, comentou Rodrigo satisfeito, olhando para uma folha rabiscada presa ao canto do monitor. O mais importante é que seja de coração e com qualidade, respondeu Mila, engolindo a água. Não vale a pena correr atrás de datas. Eu fico impressionado com tudo o que você dá conta, disse Rodrigo, sorrindo com mais calor, enquanto a envolvia cuidadosamente pela cintura. Criatividade, aulas, casa, e você ainda continua trabalhando naquele restaurante idiota. Já falei tantas vezes, saia de lá. Além de acabar com a sua saúde, alguém pode acabar abrindo a boca e revelando a identidade da Alice antes da hora. Eles são como uma família para mim, disse Mila, acariciando com cuidado o topo da cabeça de Rodrigo. Além disso, minhas músicas ainda não rendem o suficiente para que eu possa largar o trabalho. Você ajuda, é verdade, e nem sei como agradecer a você e aos seus amigos por tudo o que fazem. Mas minha consciência não me permite simplesmente relaxar. Quero contribuir também. E quanto ao anonimato, fique tranquilo. Ninguém desconfia de nada. Sempre trabalho com o cabelo preso. No fim das contas, ninguém nunca viu o rosto da Alice. As pessoas só podem especular. Não foi por acaso que escolhemos esse pseudônimo artístico, sorriu Rodrigo. Você é mesmo a verdadeira raposa Alice. Mila retribuiu o sorriso com carinho. Com o tempo, eles não apenas haviam se tornado bons parceiros de trabalho, como também passaram a se relacionar com uma proximidade que ia além do profissional. Para Mila, era justamente a energia de Rodrigo, sua calma e seu otimismo, que a impulsionavam. Se não fosse pela proposta inesperada dele naquele restaurante, ela provavelmente já teria desistido de tudo. Bateram à porta do estúdio. "Entra!" gritou Rodrigo. Ana, a assistente, apareceu. Além das tarefas do dia a dia, ela ajudava Mila a estruturar sua imagem e a consolidar a marca pessoal como cantora. Mila, depois que a sua entrevista foi ao ar, várias pessoas entraram em contato comigo, informou Ana, olhando para a tela do celular. A primeira é uma representante de uma marca de roupas conhecida. Querem te convidar para fotografar a campanha da nova coleção de verão. Ótimo. Responda que Alice aceita, desde que o anonimato seja preservado, aprovou Rodrigo animado. Quem mais ligou? Um administrador de clube. Querem convidar você para uma apresentação em julho como abertura de outro cantor, continuou Ana. Isso precisamos analisar com calma, disse Rodrigo, voltando-se para Mila. Você está pronta para isso? Estou, respondeu ela sem hesitar. E qual é a terceira proposta? Bem, até fico com vergonha de dizer. Ana franziu o rosto, hesitante. Quem decide se é vergonhoso ou não somos nós. O tom de Rodrigo ficou mais firme. Fale. Uma mulher ligou perguntando se Alice poderia cantar o hit no casamento dela, daqui a um mês. Informou o local e o horário e aguarda nossa resposta sobre o valor. Mila e Rodrigo se entreolharam. Fazer divulgação era uma coisa, cantar para convidados embriagados em um casamento era outra bem diferente. Descer ao nível de cantar em festa quando estamos subindo. Rodrigo levou os dedos ao queixo. Por outro lado, pode funcionar como divulgação, se for bem conduzido. O que você acha, Mila? Acho melhor recusar, respondeu ela após pensar um pouco, acrescentando em tom mais baixo. Já basta de restaurante por enquanto. Ana, encaminhe todas as propostas para o nosso e-mail de trabalho. O restante decidimos depois, instruiu Rodrigo. A assistente assentiu e deixou o estúdio. Mila sentou-se no sofá e abriu o e-mail no celular. Leu com atenção a proposta do casamento. Notou a data, o primeiro dia do verão. E o local, um restaurante em um navio atracado no cais, um lugar que sempre quis conhecer, mas para o qual nunca tivera tempo nem energia.
Nesse momento, Rodrigo recebeu uma ligação e saiu do estúdio, indo para a varanda pelo corredor lateral. De repente, uma mensagem chegou ao celular de Mila. Era de alguém em quem ela tentava não pensar. Oi, como você está? Vou me casar novamente e, como sinal de que não há mais conflito entre nós, gostaria de convidar você para o casamento. Pode trazer um acompanhante se quiser. Me diga sua decisão em alguns dias. Relendo a mensagem, Mila percebeu que logo abaixo do texto estavam a data e o local do evento. Eram exatamente os mesmos da proposta enviada por Ana. Ela fechou os olhos por um instante. Vieram à mente todos os momentos desagradáveis ligados a Denis. A indiferença, o desprezo, as palavras cruéis no carro antes do divórcio. Era óbvio que ele não a convidava por gentileza, muito menos por reconciliação. Queria humilhá-la, mostrar como ela era insignificante, provar que ele havia se realizado na vida enquanto ela, Mila, não. E ainda exibir que podia contratar uma celebridade para cantar no casamento, justamente tocando na ferida mais profunda da ex-esposa. Mila encarou o teto e de repente sorriu. Ele queria vê-la no casamento, ele ia ver. Rodrigo, chamou Mila, assim que o arranjador voltou da varanda. Eu concordo em cantar no casamento. Sério? Ele se surpreendeu olhando-a com atenção. Se for por dinheiro, não vale a pena. Posso encontrar outras propostas. Não é por isso. Mila o interrompeu com suavidade. Acho que pode ser, de fato, um bom movimento de divulgação. Posso distribuir autógrafos, cumprimentar os noivos. Rodrigo riu. Está despertando em você uma veia de produtora, minha querida, disse, batendo palmas. Então vou entrar em contato com a cliente e negociar o cachê. Que eu vou pensar no que vestir, concluiu Mila. Ela deixou o estúdio com uma excitação agradável, diferente de tudo o que já sentira antes das apresentações. Estava nervosa, mas tinha certeza de que o plano valia cada segundo de tensão. O restaurante no convés do navio, escolhido por Denis e Kira para a celebração do casamento, custara caro. Porém, quando os proprietários, jornalistas experientes, souberam que a misteriosa intérprete do hit Faixa de Obstáculos, Alice, se apresentaria no banquete, uma avalanche de propostas caiu sobre o casal. Fotógrafos ofereceram trabalhar em regime de troca apenas para terem acesso ao salão durante a apresentação. Jornalistas de outros veículos passaram a ligar sem parar para Kira, e no fim, ela concordou em convidar alguns deles para o evento. O dono do restaurante prometeu mesas e bebidas gratuitas para a cantora e sua equipe. Em resumo, uma celebração inicialmente comum transformou-se em um acontecimento aguardado, tudo por causa de uma pessoa que estaria ali por não mais do que meia hora. Para surpresa de Denis e Kira, a cantora cobrou um valor bastante modesto por sua apresentação, o que foi um alívio, já que haviam gasto muito com a organização e com os trajes. Denis também se sentia particularmente satisfeito ao saber que a ex-esposa, Mila, confirmara a presença. Sozinha, sem acompanhante e, segundo as mensagens, perfeitamente calma. Ao saber disso, Kira demonstrou um leve incômodo. Você acha mesmo que isso é uma boa ideia? Comentou franzindo o senho. Sinceramente, eu não gosto. É apenas um gesto de boa vontade, respondeu Denis, ajeitando a gravata diante do espelho. Além disso, eu também não gosto de alguns dos seus amigos, mas não te proibi de convidá-los. Amigos são uma coisa. Ex-esposa é outra completamente diferente, rebateu Kira. Essa gravata não combina com o terno, ela acrescentou. A azul fica melhor. A azul não combina com a camisa, retrucou Denis. E você convidou seu amigo de infância e o seu chefe. Eu vejo muito bem como os dois olham para você. Kira fez uma careta, mas preferiu se calar. Em caso de qualquer imprevisto, havia segurança no restaurante. Se a ex resolvesse causar algum escândalo, seria retirada rapidamente. O casamento não estava planejado para ser grande, mas por causa da presença insistente de jornalistas, fotógrafos e curiosos, foi necessário organizar uma mesa extra. Quando a celebração começou, parecia uma recepção de Hollywood. Tapete vermelho para os noivos, arco para a cerimônia solene,
Flashes incessantes, convidados em trajes de gala e um apresentador animado de terno e gravata borboleta. Kira trocou o luxuoso vestido sereia bordado com pérolas por um vestido de coquetel de cetim bege, no estilo dos anos 30. Houve jogos, discursos, presentes, risadas e muita animação. Denise aproveitava cada segundo daquele luxo cuidadosamente construído. Kira, por sua vez, lançava olhares ocasionais para os colegas jornalistas entediados, que bebiam champanhe em uma mesa mais afastada. Ela sabia o que eles esperavam, e não eram só eles. A convidada principal chegou. Preparando o palco, sussurrou o apresentador para Denise e Kira, afastando o microfone. Finalmente, Denise sorriu, começando a procurar alguém no salão. Mila não estava à vista, embora tivesse prometido vir. Já no início do banquete, ela enviara uma mensagem dizendo que se atrasaria. Dennis bufou irritado. Para ele, a ex-esposa simplesmente se acovardara. Continuava a mesma de sempre, insegura, incapaz de assumir qualquer coisa até o fim. Provavelmente nem teria coragem de entrar no salão. Quem você está procurando tanto? Kira cutucou o marido com o ombro. Nada, respondeu ele, dispensando o assunto com um gesto. Amigos, anunciou o apresentador, subindo ao palco e chamando a atenção de todos. E agora, o principal momento desta noite, claro, depois da união matrimonial dos nossos noivos. A estrela repentina das paradas de rádio, a misteriosa, brilhante e incomparável cantora Alice. As luzes do salão se apagaram por alguns instantes. Em seguida, os holofotes iluminaram uma estrutura escura no palco, exatamente no ponto onde o apresentador havia desaparecido pouco antes. Os convidados ficaram imóveis, tomados pela expectativa. Fotógrafos se apressaram, ajustando lentes e ocupando os melhores ângulos. Soou uma melodia conhecida por muitos. De trás da estrutura surgiram 2 dançarinos que a giraram lentamente em direção ao público. Sob assobios entusiasmados e aplausos crescentes, a cantora desceu do pedestal. Desta vez, vestia um curto vestido verde de veludo, com franjas de penas na barra. O rosto estava coberto por uma máscara veneziana no mesmo tom, bordada com pequenas contas verdes. Cachos ruivos emolduravam-lhe o rosto com generosidade. Uau! Incrível! Foi realmente uma ideia brilhante, murmurou Kira, encantada, olhando para o marido. Eu disse. Dennis abriu um sorriso satisfeito. O número fora montado de forma impecável. Dança, ritmo, carisma. Tudo hipnotizava os convidados. A apresentação ao vivo era completamente diferente da versão que tocava no rádio. A voz madura, os arranjos elaborados, a acústica perfeita do salão. Dennis sequer cogitou relacionar aquela voz segura e profissional à voz amadora que ouvira anos atrás dentro de casa. Quando Alice cantou o refrão de Faixa de Obstáculos pela última vez, o salão explodiu em aplausos. Muitos foram tocados não apenas pela beleza da execução, mas pelo sentido profundo da canção, sobre o quanto é difícil seguir um sonho sem apoio. A apresentação terminou sob aplausos calorosos. A cantora e os dançarinos se curvaram diante do público agradecido. Jornalistas tentaram se aproximar imediatamente, mas o apresentador se colocou à frente. Alice, obrigada por esse número extraordinário. Diga algumas palavras aos noivos, pediu ele sorrindo, e lançou um olhar encorajador para o salão. A cantora, ainda com o microfone na mão, levou-o novamente à boca. O salão silenciou. Ela se virou para Dennis e Kira. Claro, não posso deixar este lugar sem votos e palavras sinceras, disse a voz suave sob a máscara. Em primeiro lugar, eu e minha equipe agradecemos pela oportunidade de participar desta celebração. Foi emocionante e uma grande responsabilidade. Infelizmente, precisamos recusar a hospitalidade, pois temos pressa. E, em segundo lugar, desejo aos cônjuges felicidade e compreensão na vida a 2. Os convidados aplaudiram novamente, muitos erguendo as taças em concordância. Quando o som dos aplausos diminuiu, a cantora voltou a falar. E agora, com a permissão do público,
Gostaria de dizer algumas palavras aos noivos pessoalmente. Ela abaixou o microfone, desceu do palco e caminhou diretamente até a mesa dos recém-casados. As câmeras dispararam quase ao mesmo tempo. Alice passou por trás da mesa, parou ao lado de Kyra, tomou-lhe as mãos e se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido. A noiva assentiu levemente, sorriu e seus olhos brilharam. A cantora a abraçou com carinho, como uma velha amiga. Contornou a mesa e se aproximou de Dennis. Ele se levantou, endireitando os ombros, preparado para ouvir elogios que alimentassem sua autossatisfação. Mas, ao contrário do esperado, a cantora não segurou suas mãos. Colocou as palmas em seu antebraço, inclinou-se e falou em voz baixa, quase íntima. Neste casamento desejo que você conheça o verdadeiro significado de apoio, de fé e de esforço, não apenas por si mesmo, mas pela mulher que está ao seu lado. Dennis franziu o senho, surpreso. Não julgue ninguém apenas pelo que vê, continuou ela. Alguém pode percorrer um caminho longo e difícil, e o tempo jamais é motivo para desprezo. Respeite sua esposa, ame-a, ouça-a. Seja para ela uma razão para crescer, não um motivo para desistir. Onde há apoio, pessoas são capazes de verdadeiros milagres, seja esse apoio, independentemente das circunstâncias. E talvez então você compreenda que, cedo ou tarde, qualquer um é capaz de pular mais alto do que imagina. Até mesmo uma garota sem educação formal, que constrói seus castelos cor-de-rosa sozinha. Dennis estremeceu. Fitou o rosto oculto pela máscara, e através dos recortes delicados, encontrou aqueles olhos verdes tão familiares, os mesmos olhos da mulher que ele julgara fraca, medrosa e fracassada. Eu prometi que viria, acrescentou ela com calma. Como vê, cumpri minha palavra. Alice soltou o braço de Dennis, virou-se para os convidados e, já ao microfone, anunciou com leveza. Vamos aplaudir nossos noivos. E eu, infelizmente, já preciso ir. Muito obrigada. O salão explodiu em aplausos mais uma vez. A cantora lançou o microfone com precisão nas mãos do apresentador, ainda atônito. Contornou com agilidade os jornalistas espremidos entre as mesas e desapareceu pelas portas do salão. Parte dos convidados correu atrás dela, ávida por um autógrafo, por uma foto, por um segundo a mais perto daquele brilho. Você está pálido, Dennis. Kyra comentou quando o burburinho diminuiu e os convidados começaram a retornar aos seus lugares. O que ela te disse? Dennis levou o copo à boca, mas o champanhe parecia sem gosto. E a você? Devolveu, tentando ganhar tempo. Desejou inspiração criativa, felicidade no casamento, filhos saudáveis. Kyra respondeu animada. Foi tão sincero, tão caloroso, como se fôssemos amigas há anos. Ei, você ainda não respondeu. Dennis afrouxou a gravata, sentindo o nó apertar não no pescoço, mas no peito. Falou sobre uma vida familiar forte, respondeu de forma vaga. Kyra deu de ombros, satisfeita, sem perceber o que acontecia ao lado dela. A festa continuou. Risos, música, brindes, promessas de felicidade eterna. Ainda viriam o bolo, as danças, os fogos refletidos na água do rio. Mas, para Dennis, tudo havia perdido o brilho. Foi exatamente naquele momento que o arrependimento o atingiu com força total. Não como uma dúvida passageira, mas como uma certeza dolorosa. Ele finalmente entendeu. Aquela mulher deslumbrante no palco, segura, admirada, desejada por todos, poderia estar ao seu lado, poderia ter sido sua esposa, não a cantora mascarada, mas a Mila real, aquela que ele desprezou, diminuiu, desacreditou. Ele se lembrou das palavras ditas com frieza, dos sorrisos irônicos, da frase cruel sobre não pular mais alto que a própria cabeça. Ela pulou, e ele ficou para trás. Apesar do amor por Kyra e de ter desejado aquele casamento, Dennis compreendeu tarde demais que havia perdido algo muito maior do que imaginava. Não fora enganado por ninguém. Fora apenas incapaz de enxergar o valor da mulher que esteve ao seu lado quando ela ainda não brilhava. E que agora brilhava para o mundo inteiro, menos para ele. Alguns meses se passaram.
Está nervosa? Perguntou Rodrigo, massageando suavemente os ombros de Mila no camarim. Afinal, é o primeiro show solo. E ainda por cima, a retirada da máscara. Não vou mentir, estou. Ela respondeu, sacudindo-se e batendo de leve nas próprias bochechas. Mamãe já ligou 2 vezes. Está preocupada e orgulhosa ao mesmo tempo. Até papai amoleceu. E a vovó, imagine só, mandou pastéis pelo correio. Os meninos do camarim ao lado já estão devorando tudo. Ainda vou conhecer Ana Maria, disse Rodrigo com respeito. Pelas histórias, é uma avó abençoada. Mila sorriu e começou a colocar as joias. Um pingente verde preso a um cordão de couro preto e brincos no mesmo estilo. Em cada visual, ela mantinha algum detalhe verde e ao menos uma pedrinha de aventurina da pulseira da avó, que já havia sido transformada em diferentes conjuntos. Decidi tentar a universidade pela 3ª vez. Contou, como quem divide algo simples. Música. Mas você já sabe mais do que muitos professores renomados, observou Rodrigo, sentando-se atrás dela. Conhecimento nunca atrapalha, respondeu Mila, amarrando o pingente no pescoço. Além disso, prometi ao meu pai que teria um diploma. Rodrigo ergueu as sobrancelhas impressionado. A cada dia, aquela garota que se tornara não apenas seu projeto mais bem-sucedido, mas também a mulher que ele amava, o surpreendia ainda mais. Determinação, disciplina, paciência, coragem. Até os menores avanços a motivavam. Ela não temia dificuldades e sugeria ideias ousadas com naturalidade. Mesmo com todo o sucesso, Rodrigo só conseguiu convencê-la a deixar o restaurante quando o trabalho já começava a atrapalhar a agenda deles. Mila resistiu até o fim. Então só me resta te desejar boa sorte, disse ele, observando-a pronta. Não esqueceu nada? Hã? Ah! Mila apressou-se a pegar a nova máscara cintilante e começou a amarrar as fitas atrás da cabeça. Deixa que eu ajudo. Rodrigo ajustou as fitas com cuidado, prendeu parte do cabelo, deu um nó firme e cobriu tudo com os cachos ruivos. Pronto. Alice em toda a sua glória. Ele sabia que Mila sorria sob a máscara. Ela respirou fundo e caminhou em direção à porta, mas parou de repente. Obrigada, disse, virando-se. Pelo quê? Rodrigo perguntou surpreso. Por ter acreditado em mim quando eu mesma deixei de acreditar, respondeu ela, com emoção. Sem o seu esforço, minha fé não teria bastado. Ele riu e então a apressou. Vá, o público está esperando. Mila lançou-lhe um último olhar agradecido e saiu do camarim. Naquela noite, os fãs não apenas ouviriam, ao vivo, as músicas do primeiro álbum de Alice. Finalmente descobririam que por trás da máscara estava uma mulher comum, cuja jornada sob os holofotes estava apenas começando.